Bem-vindos de volta, amigos. Hoje, entramos em uma vila de montanha tranquila, onde o ar da manhã ainda tem gosto de orvalho e fumaça de madeira. Estamos colhendo cebolinhas selvagens, do tipo que só crescem aqui, escondidas entre pedras aquecidas pelo sol e solo que se lembra de cada estação. Se gostares destes pequenos pedaços da vida na montanha, amigos, não te esqueças de te inscrever. Há muito mais que quero partilhar contigo. Neste momento, minha esposa está lá fora no campo, colhendo cebolinhas selvagens da mesma maneira que costumava fazer quando era criança, com aquele pequeno sorriso meio escondido que ela tem quando algo lhe parece familiar. Ela sempre diz que as montanhas cheiram diferente na primavera, como se finalmente estivessem se esticando após um longo sono. Essas cebolas fazem parte da vida nas montanhas há muito tempo, mas para as pessoas aqui, elas eram memórias. Minha esposa me contou uma vez que sua avó costumava dizer a ela: "Vá me buscar as primeiras cebolinhas verdes do ano. Elas têm gosto de boa sorte." E ela, pequenina, corria descalça morro acima, voltando com 3 folhas minúsculas e tortas, orgulhosa como se tivesse trazido um tesouro para casa. Há também um lado prático nesta tradição. No passado, os aldeões acreditavam que comer o primeiro molho de cebolinha verde deixava o corpo forte para o ano seguinte. Usavam-no para combater constipações, restaurar energia após invernos longos, até para tratar feridas pequenas. Nos tempos antigos, essas cebolas literalmente salvavam famílias. Durante os anos de guerra, quando a comida era escassa, as crianças da aldeia corriam para as colinas em busca dessas cebolas. Elas voltavam com seus bolsos cheios, orgulhosas como caçadores. Enquanto ela está lá fora colhendo cebolinha verde, eu já juntei lenha para a nossa fogueira. Agora estou colhendo flores para ela, seja quais forem as cores vivas que o prado me der. Ela sempre me provoca por escolher as mais aleatórias, mas de alguma forma ela ainda as coloca na água como se fossem de uma galeria.
Tchau. Vamos fazer uma pausa e aproveitar um pouco de chá. Aquele que desacelera o momento todo e deixa as montanhas respirarem conosco. Diga-me, como você gosta do seu chá? Forte e terroso ou suave e doce? Estamos finalmente de volta e agora minha esposa está preparando o molho de cebolinha verde, aquele que parece tanto antigo quanto novo sempre que ela o faz. A tábua se enche de cebolinhas frescas, raspas de limão, queijo macio e um punhado de nozes. É simples, mas de alguma forma parece como assistir a uma pequena cerimônia se desenrolar. Este molho tem uma longa história. Famílias da montanha costumavam usá-lo para aproveitar ingredientes frescos e alimentar a todos, pais, crianças, vizinhos, quem quer que aparecesse durante o jantar. Minha esposa diz que na casa da avó dela, este molho não era apenas comida. Ela sempre me conta que a avó dela preparava este molho para celebrações, especialmente casamentos na primavera. Casais jovens provavam juntos para que o casamento fosse afiado, fresco e cheio de vida. Não sei se funciona, mas a ideia sempre a faz sorrir. Curiosamente, molhos semelhantes aparecem por todo o mundo. Na Geórgia, há uma pasta brilhante e rica em ervas com nozes, que tem um sabor semelhante a este. Na Itália, os habitantes das montanhas fazem um pesto de cebolinha no início da primavera. Mesmo na Coreia, há um molho tradicional de cebola servido com carne grelhada. Terras diferentes, mesmo instinto. Vegetais frescos significam esperança. Até as famílias reais europeias tinham sua versão. Em antigas receitas dos anos 1600, molhos de cebolinha verde eram servidos às rainhas no inverno, pois acreditava-se que revitalizavam o espírito e traziam de volta o apetite. É engraçado imaginar reis comendo algo tão humilde, feito de plantas crescendo entre pedras.
Minha esposa corta tudo rapidamente, mas com cuidado. Ela ainda pica as cebolas do jeito que a avó ensinou a ela, balançando a faca suavemente, para que o sabor não escape. Não sei se é ciência ou superstição, mas parece lindo. Em algumas partes das montanhas, as famílias ainda preparam esse molho para os viajantes. É uma tradição antiga, oferecer algo verde e fresco a quem passou dias caminhando. As pessoas acreditavam que as montanhas poderiam ser implacáveis, mas a mesa nunca deveria ser. Enquanto ela está ocupada com o molho, estou aqui moldando um machado para mim. Nada sofisticado, apenas madeira, aço e um pouco de teimosia. Engraçado como segurar uma ferramenta como essa faz você se sentir instantaneamente conectado a algo mais antigo. Os primeiros machados feitos pelos humanos eram apenas pedras afiadas amarradas a paus com tendões de animais. Arqueólogos afirmam que alguns deles são mais antigos que a própria linguagem escrita. Imagine, as pessoas usavam essas coisas antes mesmo de terem palavras para ferramenta. Antigos guerreiros tratavam machados como símbolos de poder. Os vikings esculpiam histórias em suas lâminas de machado, acreditando que o metal lembrava as batalhas. Alguns chefes eram até enterrados com seus machados para poderem abrir caminho para o próximo mundo. Na Europa medieval, o machado era a ferramenta de todos: lenhadores, soldados, ferreiros, até os guardas dos reis. Era o único objeto que poderia construir uma casa ou defendê-la. Não é de admirar que as pessoas o respeitassem quase como algo vivo. Um dos fatos mais interessantes, algumas tribos nativas americanas acreditavam que o machado nunca deveria ser feito com raiva. Eles diziam que as emoções ruins se fixam no cabo, tornando a ferramenta perigosa. Vamos voltar ao nosso molho. As mulheres da montanha acreditavam que as nozes deixavam o molho mais forte. Bom para os homens que trabalhavam na floresta e bom para as crianças que precisavam de energia
depois do inverno. Algumas famílias usavam nozes, outras pinhões. Minha esposa usa o que parecer melhor no mercado, geralmente em excesso. A casca de limão não fazia parte da receita inicialmente. Seu bisavô trouxe essa ideia da costa após uma longa viagem comercial. Ele afirmava que o cítrico acorda as cebolas. As pessoas riram dele no início, mas na primavera seguinte, toda a vila estava raspando limões como se fosse uma espécie de revolução culinária. Em outros países, este molho humilde se tornou um símbolo de festivais da primavera. Em partes do Japão, pratos com cebolinha são servidos para convidar bons ventos. Na Grécia, os aldeões costumavam presentear recém-casados com potes de pasta de cebola e nozes para abençoar seu lar com fertilidade. Comida é cultura disfarçada de sabores. Em algumas cortes reais, este molho era considerado uma medicina de primavera. Os médicos o prescreviam aos nobres que passavam muito tempo dentro de casa durante o inverno. Acreditavam que as cebolas despertavam o sangue. Se você adora descobrir pequenas histórias como essa, não se esqueça de se inscrever. Há muito mais história escondida e segredos de família para compartilhar. O queijo veio depois, emprestado dos pastores que passavam meses nas montanhas. Eles usavam qualquer queijo que sobrevivesse à jornada, salgado, esfarelento, envelhecido o suficiente para quebrar com os dedos. Misturá-lo com cebolinha era a maneira deles de celebrar os primeiros verdes frescos da estação.
Bom, agora só falta esperar as especiarias se desenvolverem e o molho estará pronto. Ela está cuidadosamente despejando o molho nos frascos, devagar e com tranquilidade, certificando-se de que nada se derrame. Adoro como ela trata este simples passo como se fosse o grande final de um concerto. Cada frasco alinhado como pequenos tesouros, esperando para serem abertos. Aqui está uma dica que ela jura ser infalível. Encha os potes enquanto o molho ainda está quente, em seguida, feche-os bem. Isso mantém o sabor fresco por semanas e garante que cada colherada tenha o mesmo sabor da primeira. Saí com minha pá para cuidar de nossas árvores. Primeiro passo: virar a terra ao redor de suas raízes. É incrível o quanto uma árvore pede de cuidados. Cada pá de terra a afrouxa, permite a entrada de ar e parece sussurrar um pequeno obrigado para a natureza. Remexer ao redor das árvores não é apenas sobre o solo. Antigos jardineiros sabiam que o primeiro afrouxamento da terra na primavera desperta a árvore de seu sono de inverno. No Japão e na Europa, as pessoas realizaram esse ritual por séculos, acreditando que fortalecia as raízes e trazia melhores colheitas. Bem, amigos, minha esposa está agora preparando nossa próxima delícia, pães planos de cebola frita. Enquanto ela faz isso, confira nossa loja online, onde você pode encontrar tudo para cozinhar, de facas a aventais. Mas vamos voltar a esses incríveis pães planos, ingredientes simples, histórias infinitas. Na aldeias de montanha, as famílias faziam-nas como uma refeição reconfortante depois de longos dias nos campos. Apenas farinha, água, cebolas e óleo, mas o sabor era sempre inesquecível.
satisfatório, reconfortante e partilhado com quem aparecesse. Eu adoro que na infância dela, esses eram os mimos da semana. Ela lembra de se esgueirar atrás do balcão da cozinha para provar cebolas fritando na frigideira, ser pega com os dedos manchados de cebola e rir de si mesma. Essa lembrança sozinha faz com que este prato pareça mágico. Historicamente, as cebolas eram um sinal de abundância. Os aldeões as fritavam em pães para celebrar colheitas ou marcos familiares. Mesmo que os ingredientes fossem humildes, o ato de compartilhar esses pães transformava cada refeição em um pequeno festival. Em outros países, pratos semelhantes estão por toda parte. Na Índia, o paratha de cebola é consumido há séculos. No Oriente Médio, pães planos com cebolas e especiarias eram essenciais para os viajantes. A ideia é universal: pão crocante, cebolas caramelizadas e um pouco de óleo, o drink felicidade. Até os reis europeus tinham sua versão. Há registros dos anos 1700 de pães recheados com cebola servidos nas cortes francesa e britânica. Eles eram simples, sim, mas considerados luxo rústico, um sabor do campo levado à mesa do palácio. Se estiver a gostar destas pequenas histórias de cozinha e momentos dos bastidores, não se esqueça de nos seguir no Instagram. Partilhamos todas as receitas, dicas e um pouco do nosso cotidiano na montanha lá. Não vai querer perder. Em algumas famílias, esses pães eram usados para celebrações, aniversários, casamentos ou apenas uma colheita bem-sucedida. Fritar cebolas em pães achatados simbolizava compartilhar a boa sorte com todos à mesa. Sua família manteve essa tradição viva sem perceber sua longa história. Lembro-me de uma vez, quando era criança, de pegar um pão achatado às escondidas da minha mãe. Uma mordida, e senti como se tivesse roubado um pedaço de magia. Bordas crocantes, cebolas doces, um pouco de sal.
Essa lembrança é por isso que sempre que minha esposa os faz, sinto a mesma pequena emoção. Em alguns países asiáticos, pães de cebola fritos eram considerados alimentos energéticos para os soldados. Um pedaço de manhã e podiam marchar por horas. Faz sentido. Farinha para força, cebolas para sabor e óleo para resistência. A conexão real é fascinante. Registros nos arquivos otomanos mencionam pães chatos com cebolas temperadas servidos aos sultões. Não eram comida diária, mas uma iguaria, ingredientes simples, elevados por preparação e apresentação cuidadosas. Aqui está um pequeno truque. A avó dela sempre deixava o pão descansar 1 minuto após fritar, para que as cebolas absorvessem um pouco de óleo e doçura de volta. São esses pequenos detalhes que transformam um lanche modesto em algo inesquecível. Até os viajantes adoravam esses pães. Mercadores que atravessavam montanhas levavam cebolas e massa para preparar refeições rápidas. Existe algo universalmente reconfortante sobre pão recheado com cebolas caramelizadas, não importa onde você esteja. Esses pães achatados não são apenas saborosos, eles também são nutritivos. As cebolas trazem antioxidantes, um pouco de óleo carrega os sabores e o pão te dá energia. Uma mordida e é conforto e combustível para o dia. Se você quer que fiquem bem crocantes, deixe descansar por 1 minuto após fritar em uma grelha de resfriamento ou prato. O vapor escapa e a textura fica perfeita, macia por dentro, dourada e crocante por fora. Sabia que os pães achatados com cebola frita realmente surgiram em algumas cozinhas reais séculos atrás? No século XVII, na Inglaterra, as rainhas os solicitavam como um prazer rústico
para equilibrar a riqueza dos banquetes com muita carne. É engraçado pensar que algo tão simples chegou à mesa do palácio. Em França, existem registros de reis a desfrutar de pão achatado com cebolas caramelizadas durante encontros informais no campo. Não eram servidos em grandes salões, mas sim em cozinhas privadas, partilhados em silêncio com conselheiros próximos. O que é incrível é que, apesar de sua exposição real, a receita permaneceu humilde, sem ingredientes extravagantes, apenas habilidade e paciência. Mostra como às vezes os sabores mais simples se tornam os mais estimados, até mesmo entre os governantes. Enquanto isso, eu sequei levemente algumas cebolinhas verdes. Elas são um tempero incrível. Apenas uma pitada adiciona aquele sabor fresco e marcante que realça qualquer prato. Finalmente sentamo-nos à mesa. O aroma do molho de cebolinha verde e dos pães fritos enche o ar, e há uma satisfação tranquila em compartilhar esta refeição juntos. Muito obrigado por assistir. Se você gostou das nossas aventuras na cozinha da montanha e das pequenas histórias de comida, não se esqueça de se inscrever. Há muito mais por vir. Aqui, na área mais pitoresca das montanhas do Azerbaijão, vamos mostrar a beleza da natureza e as receitas mais deliciosas. Junte-se a nós e aproveite a observação. Enquanto começamos, por favor, verifique se você está inscrito. Hoje decidimos voltar aos pratos tradicionais e cozinhar uma torta de urtigas. Em busca de uma planta selvagem, subimos um pouco. As vistas ao redor são simplesmente deslumbrantes. Aqui está o completo campo de urtigas. Esta planta subestimada é fácil de encontrar e difícil de colher. Você deve trabalhar apenas com luvas especiais ou será ferido pela superfície da urtiga.
Para aquecer, com certeza levamos um bule para fazer uma bebida quente e relaxar diante dessas paisagens majestosas. Não é incrível tomar chá e não pensar em nada, respirando o ar da montanha? Escolhemos dentes de leão frescos. É a receita de chá mais interessante que proporciona total relaxamento e prepara o estômago antes da boa festa. O dano da urtiga fresca é uma espécie de queimadura química, pois essa planta possui ácidos de formiga e outros tipos. Mas, após um processamento especial, ela se torna absolutamente segura para comer ou usar em procedimentos rústicos de SPA. A urtiga foi colhida. O trabalho está feito. Hora de nos dar uma pausa e aproveitar esse tempo livre. Ao ter esta maravilhosa possibilidade, queremos falar sobre a nossa loja online. Aqui você pode encontrar facas de alta qualidade, utensílios de cozinha com estilo rústico e meias de lã feitas à mão. Escaneie o código e receba a sua escolha com entrega para todo o mundo. Agora que estamos em casa, é hora de voltar ao urtigão. Para torná-lo seguro para uso, a primeira coisa a fazer é lavá-lo em água fria. Felizmente, temos um verdadeiro riacho de montanha com a água mais fresca e mais gelada bem perto de casa. O próximo passo do processamento é a fervura. Basta 1 minuto ou 2 e todos os ácidos perigosos se dissipam, deixando as melhores vitaminas e minerais que a urtiga tem. Enquanto a água está a aquecer, temos outra coisa para fazer. Este é um método tradicional que era usado nos tempos antigos e ainda é usado agora na vida rústica e artesanato.
Este método ajuda-nos a preparar urtigas sem tocá-las, mas, claro, é utilizado para muitas coisas. Povos chineses antigos usavam construções assim para fazer pós e para triturar ingredientes. Povos azerbaijanos utilizavam para o mesmo. A urtiga é uma planta incrível que você pode comer e usar em cosméticos. É saudável, rica em fibras, ferro, cálcio e vitaminas A e C. Nossas avós usavam a decocção de urtiga para fazer o cabelo crescer rápido, bonito e forte. A água está a ferver, por isso colocamos a urtiga inteira dentro. Enquanto isso, é hora de artesanato. A vida rústica está cheia de diferentes tarefas. E o artesanato faz duas coisas ao mesmo tempo: coisas úteis para a casa com materiais naturais e proporciona o prazer de implementar suas ideias com as próprias mãos. Após alguns minutos, a urtiga é absolutamente segura para comer. As altas temperaturas lidam com todos os ácidos perigosos. Este é o único método que foi descoberto há centenas de anos com a sabedoria popular. Como é que as pessoas perceberam que a urtiga é comestível? A resposta é óbvia. A culinária tradicional sempre se baseia nos ingredientes mais baratos ou gratuitos. Então, nos momentos mais difíceis, tudo era processado e comestível. As pessoas também gostaram do sabor da urtiga. É muito semelhante ao espinafre, mas menos azedo e com uma nota específica de erva. No Azerbaijão, usamos esta planta para preservar e fazer tortas. Estes são os pratos de hoje e gostamos muito deles. Entretanto, a fabricação da caixa está em andamento, a base está pronta e é hora de avançar. Se quiser assistir a mais vídeos satisfatórios de culinária e artesanato,
siga-nos no Instagram. Postamos bastante entre as filmagens do YouTube. Então, com alho e pimenta preta, preservamos a urtiga para o inverno. É um lanche saudável para adicionar fibras à sua dieta na estação fria, que ajudará a fortalecer a imunidade. E agora temos uma caixa incrível para guardá-la. Depois disso, podemos passar para a estrela de hoje, a torta. Primeiramente, precisamos fazer uma massa com a melhor receita da vovó. Vai ficar fofinha, macia, com uma crosta leve por cima e extremamente deliciosa. As tarefas da vida rústica ainda não estão concluídas. Plantar as batatas é uma das coisas mais importantes da estação quente. Ninguém está acostumado a comprá-las em lojas. Cada família rústica tem seu próprio estoque de batatas e as mantém em um lugar frio e escuro. Para esta receita, precisamos separar as gemas. Precisamos apenas delas para fazer a massa. É a mesma lógica que na massa italiana, as proteínas não são necessárias. A padaria tradicional do Azerbaijão está cheia de diferentes receitas de pães e tortas, doces e salgadas. As massas da Ásia Central são bastante similares, mas você sempre reconhece as tortas do Azerbaijão entre centenas pelo seu sabor único. Quando a base de farinha, gemas e creme azedo estiver pronta, precisamos de um pouco de água fria. Às vezes, você pode encontrar receitas com água quente também, mas como de costume, não são para tortas, é para pratos cozidos. A água fria permite que a massa fique macia. Talvez possa parecer difícil viver numa aldeia, artesanato, trabalho no jardim, cozinhar, fazer produtos caseiros, e às vezes é. Mas você sempre recebe uma recompensa. Beleza ao redor, harmonia com a natureza e comida deliciosa todos os dias. Apenas imagine por um segundo, sem estresse, sem barulho, apenas você e uma vila.
É um estilo de vida que te torna mais forte, mas ao mesmo tempo relaxado e calmo. Sem pressa, sem pensar demais, apenas você focado no seu processo. Cada criança da aldeia sabe como plantar e colher batatas desde tenra idade. Na verdade, o povo azeri ama as crianças e cada criança é como um milagre para nós. Ensinamos-lhes a ser responsáveis e a ajudar os pais. Agora vamos voltar para a culinária. Precisamos cortar a urtiga com cuidado e usar luvas. Para tornar a torta mais nutritiva depois deste longo dia, picamos carne para adicionar ao nosso jantar. Mas claro, existem muitas receitas de tortas vegetarianas no Azerbaijão. Você é livre para escolher o que mais lhe agrada. Cozinhar pratos tradicionais para nós é uma verdadeira paixão. É pura história no seu prato. Se quiser que cozinhemos pratos mais interessantes e adoráveis, avise nos comentários. Além disso, você pode compartilhar sua receita e podemos experimentá-la na próxima vez. Agora descascamos cebolas para o prato. Combina muito bem com carne e é um ingrediente muito importante da culinária turca. Todos os povos turcos adicionam muita cebola à comida e servem anéis frescos com os pratos de carne. Agora, as especiarias. No Azerbaijão, preferimos açafrão, páprica, pimenta quente e açafrão. São a base tradicional da culinária, então escolhemos 2 delas para hoje. Isso realça o sabor da carne, mas não o domina. Trabalhar com a terra é outra tradição da vida rural. Cada família tem hortas, maiores ou menores, cheias de legumes, frutas e árvores frutíferas. Não é ótimo ter produtos da horta na sua mesa quando você tem certeza do sabor e qualidade? O próximo passo é descascar batatas, do jardim com certeza. Usando uma ferramenta especial,
É mais rápido e mais fácil. Assim como outros legumes, as batatas são muito saudáveis. Alguns blogueiros tentam manipular dizendo que é perigoso comer porque ganhamos peso, mas isso não é verdade. As batatas são muito nutritivas e não têm muitas calorias. A vida rústica não se resume apenas à arte. Seu trabalho pode se concentrar em cuidar. Aplique o verniz, pinte e lustre as coisas, regue as plantas, alimente e lave os animais, limpe o quintal e a casa. Simples, mas adorável. Uma faca boa e afiada, pronta para qualquer desafio, é o seu primeiro ajudante na cozinha. Se você está procurando por isso, dê uma olhada rápida na variedade da nossa loja. Vai ajudá-lo a preparar suas obras-primas culinárias e apoiar este canal. Nós misturamos tomates, batatas e pimentão juntos. Uma ótima combinação de suculência e cremosidade. Ingredientes tradicionais, especiarias e, com certeza, muito amor. A fórmula da comida rústica mais deliciosa. A única coisa que faltava nesta sinfonia de sabores era queijo. Muito queijo ralado caseiro sempre é útil. Todo mundo gosta de queijo derretido e quente em padaria, não é verdade? Agora voltamos ao nosso cardo. Para a torta, fazemos a base com ovos, como em um quiche. Esta famosa torta vem da França, mas a lógica de recheios líquidos para assar é popular em todo o mundo. Com um pouco de queijo e temperos, temos a combinação conhecida mundialmente para espinafre, mas com urtiga. Diga-nos, você experimentaria isso? A massa já descansou, então finalmente chegou a hora de moldar as tortas. Vamos seguir o método mais tradicional, que é usado em nossa aldeia há séculos. Esticar a massa é algo responsável. Ela deve ser bem fina para ficar saborosa, mas não tão fina a ponto de evitar que os recheios façam buracos.
A urtiga está pronta e seguimos com outros recheios preparados. Quando estiver pronto, vamos adicionar um pouco de urtiga que sobrou. Fica tão bonito quando se adiciona ingredientes coloridos à carne. E com certeza, o queijo é necessário. O sabor, o aroma e a crosta que ele proporciona são incríveis. Finalmente, é hora de assar. Nós usamos um forno externo para dar um sabor realmente tradicional às tortas. O leve cheiro da lenha vai se misturar aos ingredientes para deixar este aroma único. É verdadeiramente mágico. Sob o sol quente, a urtiga seca rapidamente. Isso pode ser usado para chás, banhos, lavar o cabelo e adicionar a decocções de tratamento. Secar é a melhor maneira de manter as ervas por um longo tempo. Enquanto isso, as tortas estão prontas. A maravilhosa festa campestre está à nossa espera após um dia cheio de alegria, emoções agradáveis e trabalho árduo. Tartes abertas com muito recheio, sem massa extra, apenas o sabor a ser focado. Nossos ancestrais foram realmente espertos ao criar este método mais simples, mas ótimo. É realmente ótimo. Sabores simples e compreensíveis, porções generosas e muitos ingredientes diferentes. É isso que a estética da comida rústica significa. E nós adoramos tanto assim. Se você gostou de assistir, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Foi um dia com a Aldeia Distante. Obrigado e espero ver você na próxima vez. Nesta vila tranquila, as manhãs começam com o cheiro de tortas recém-assadas e ervas colhidas diretamente
do jardim. Fico feliz em convidá-los para esta jornada pacífica, onde cozinhar se torna uma forma de se conectar com o local, as pessoas e o sabor puro. Se esta jornada parece algo que gostarias de continuar, coloca um like, subscreve-te e obrigado por estares aqui. Peneirar mantém tudo leve e suave, sem grumos, sem adivinhação. É um pequeno passo, mas define o tom para tudo o que se segue. Em seguida vem a manteiga derretida, morna, não quente. Ela adiciona diretamente à farinha, sem complicação. Começa a juntar tudo, aos poucos. Não há batedeira aqui. Apenas uma tigela, uma colher e um bom senso de textura. Ela já fez isso o suficiente para saber quando está certo. Enquanto ela amassa a massa, eu vou colocar a água para ferver. Apenas uma panela pequena, o suficiente para cozinhar o que precisamos para o recheio depois. Já temos nosso ritmo. Ela trabalha a massa, eu preparo o resto. Sem conversa, sem plano, apenas um trabalho em equipe silencioso que nos conhece bem. Além de cozinhar, estamos construindo algo com as nossas mãos. Algo real. Não é apenas sobre a comida, é sobre o trabalho por trás dela. O ritmo, a rotina, o esforço, que nem sempre é visível. Se você gosta de ver o processo, o lado real dele, você também pode acompanhar no Instagram. Compartilhamos mais lá os momentos intermediários que nem sempre entram no corte final. Esses espinafres vieram do jardim lá atrás. Plantamos no início da primavera, não esperávamos muito, mas cresceram fortes, solo rico, chuva suficiente. É engraçado como as coisas têm um sabor diferente quando você as viu crescer. Você as trata com mais respeito. Até cortar parece diferente quando você sabe de onde tudo começou. Depois de picado,
nós refogamos levemente o espinafre, apenas o suficiente para amolecer e realçar a cor. Então nós esprememos a água. Você precisa fazer esta parte, senão o recheio fica molhado. É algo pequeno, mas faz toda a diferença. Enquanto o espinafre esfria, é hora de uma rápida pausa para o chá. Nada sofisticado, apenas chá preto forte, um pouco de açúcar e 1 minuto tranquilo para sentar. Não temos pressa aqui, sempre há tempo para chá. Ele redefine o ritmo, clareia a mente e de alguma forma faz com que tudo tenha um sabor melhor quando você volta ao trabalho. Começamos com um pouco de manteiga na frigideira, fogo baixo, apenas o suficiente para derreter sem dourar. Depois, adicione o alho fresco finamente picado. Deixe-o fritar na manteiga por 1 minuto e você vai sentir quando estiver pronto. Então as cebolas. Elas entram logo em seguida, absorvendo todo aquele sabor de alho. Mexemos, deixamos amolecer, dourar. Esta parte requer um pouco de paciência, pois você quer algo doce e não ácido. O espinafre é picado grosseiramente aqui, nada muito fino. Vai terminar de cozinhar na frigideira mais tarde, então não precisa se preocupar. O espinafre vai para a panela, picado, escorrido e pronto. Ele encontra as cebolas e o alho e o cheiro muda imediatamente. O espinafre está cozido agora, está macio o suficiente, mas ainda mantendo sua cor. Então ela adiciona alguns ovos, sem leite, sem nada extra. Eles vão segurar o recheio quando assar. Então o queijo vai dentro, ralado, mas não muito fino. Ele derrete no recheio, mantendo tudo unido sem dominá-lo. Tartes no Azerbaijão não são apenas uma coisa,
Algumas são crocantes, algumas macias, algumas fritas na frigideira, algumas assadas até dourarem e ficarem crocantes. O que elas têm em comum é isso: elas aparecem quando algo importa, convidados, feriados ou apenas um bom dia para comer bem. Não assamos os nossos. Vamos fritá-los na frigideira como sempre fizemos. A crosta fica crocante por fora, macia por dentro, e o recheio permanece quente e cheio de sabor. Assim que a massa estiver pronta, começamos a rechear. Uma colherada vai dentro, então é dobrado, selado e reservado. Nada complicado, apenas mãos cuidadosas e uma frigideira quente à espera. Para aqueles que se perguntam como ficar mais próximo da arte, você pode adquirir uma de nossas facas artesanais. Eu uso a minha todos os dias, ao lado das meias que minha esposa tece para mim. Basta escanear o código QR e aqui está. A panela está quente e sem fumaça, apenas o suficiente para dar às tortas uma boa crosta, sem amontoar. Deixe fritar até que o fundo fique dourado, depois vire. Não se trata de ter pressa. Você vai ouvir o som da fritura suavizar quando estiverem prontos. O último lote está quase pronto. Empilhe os que estão prontos na mesa, ainda quentes. Se você gostou de passar esse tempo conosco, sinta-se à vontade para curtir o vídeo e se inscrever para mais. Sempre tem algo bom sendo preparado. Finalmente nos sentamos à mesa, sem pressa, sem cerimônia, apenas tortas quentes, chá simples e aquele tipo de cansaço satisfatório. Não é uma ocasião especial, apenas um dia comum melhorado pela comida que fizemos nós mesmos. Obrigado por estar aqui. Se este tipo de culinária lenta e real fala com você, vá em frente e deixe o seu like e se inscreva. Adoraríamos tê-lo de volta. Até a próxima vez na Aldeia Distante.